Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje nós estamos no dia 751 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos continuar na primeira carta de Pedro à igreja. Quem está gostando, levanta a mão, diz eu tô. Eu estou gostando muito dessa carta. É uma carta prática que nos dá conselhos para a nossa vida do dia a dia, como lidar com os desafios, da vida cristã, como ser um cristão de verdade, tá? E hoje continuamos aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele começa a falar aqui sobre o fim dos tempos, o fim das coisas e como devemos nos portar uns com os outros, mais direcionamentos, mais orientações práticas para a nossa vida em comunidade. Amém? Isso é muito importante. Isso agrada muito a Deus quando a gente age de acordo com a vontade dEle, uns com os outros. Isso, eu creio que extrai vários sorrisos de Deus. Ele fica muito feliz e nossa vida deve estar com esse foco de fazer a vontade dele, de agradar a ele, esse Pai tão maravilhoso que nos criou de uma forma tão incrível, a imagem e semelhança dele, amém? Então vamos aprender mais? Então o versículo 7 diz assim: o fim de todas as coisas está perto. Olha aí, o fim de todas as coisas está perto. Ele já fala isso, já vem falando nessa carta que a gente precisa estar preparado para sofrimento, preparado para o dia do juízo, preparado para o fim, E ele fala que mais uma vez, gente, olha, o fim de todas as coisas está perto. Nós não sabemos quanto tempo exatamente nós temos ainda, disponível aqui na Terra para viver, para fazer as coisas. Então, a gente tem que ter esse discernimento. O fim de todas as coisas está perto. Não vivemos para que nós não possamos viver a vida assim, nós temos tanto tempo, então postergando as coisas, não sendo diligentes com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Então realmente nós precisamos ter esse discernimento. E ele continua no mesmo versículo ainda, versículo 7: sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Olha aí, prudência e atenção. Então, dois princípios de Deus. A prudência, que nós possamos ser prudentes, não façamos as coisas na louca. O que é a prudência? A gente buscar conselhos, buscar a orientação de Deus, a direção de Deus. Eu e a Thaís, a gente tem usado muito o jejum para que nós possamos tomar decisões certas, direções certas. Então a prudência é isso, estar sempre conectado com aquilo, com os princípios de Deus, analisar, todas as situações e agir de forma prudente, estando alertas, olha, vigiai e orai. O próprio Jesus fala, vigiai é o quê? Estar alerta, vamos vigiar, porque o mal está ao nosso derredor. Então não podemos ser bobinhos, não podemos ser crianças infantis, criança no sentido de ser tolo ou infantil e deixar uma situação vir e nos tirar, nos distrair, Então ele fala, estejam alertas para poder orar. Então tantas coisas nos distraem desse foco da oração, tantas coisas, tantas preocupações, até o próprio trabalho, pessoas trabalhando. Ei, às vezes você não está atento, você não está alerta, às vezes Deus tem sinais para você, Deus está falando, olha, para. Às vezes, Deus coloca uma doença para a pessoa parar. Quantas pessoas param por causa de doenças quando poderiam ter parado antes, se tivesse alerta a um sinal de Deus. Entende? Então nós devemos ter a prudência e a atenção o tempo inteiro, pois
tempo está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 8 diz assim: acima de tudo, olha aí, quando ele fala acima de tudo, é para a gente ter mais atenção. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Olha aí, gente, o amor é a base da vida cristã. O amor é o fundamento maior, é o dom supremo, diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? O amor é o dom supremo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Então o amor, ele é o quê? A própria carta lá fala: paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não se exaspera, não se ressente do mal, não busca os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então esse é o amor que Deus espera que nós pratiquemos. Ele diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Amem uns aos outros. Isso é fundamental. Não adianta dizer que você ama Deus, não adianta dizer que você, Deus é o meu Senhor, é a razão da minha vida, e você não ama o seu próximo. Ei, como que você pode falar isso? É uma mentira. Não tem como você amar Deus e não amar o seu próximo. Não tem, é um mandamento. O próprio Jesus falou: se você me ama, você me obedece. Então não dá para você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. E ele continua, olha a frase que vem depois disso: pois o amor perdoa muitos pecados. Tem outra versão, Almeida Revista e Atualizada, fala assim: pois o amor cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. O amor, quando você ama, você está pronto para receber o perdão de Deus. O próprio Deus falou assim, que se você perdoar, você será perdoado, mas se você não perdoar, você não será. Então, o amor é fundamental na vida cristã. Não dá para a gente se enganar. Ame o próximo. Mas ele me feriu. Aí é que está. Esse é o desafio, porque amar quem faz o bem para nós, Jesus fala, não tem vantagem nenhuma, todo mundo faz. O desafiador é você amar aquela pessoa que está te perseguindo, ou amar aquela pessoa que te fez o mal, amar aquela pessoa que te injustiçou, falou mal de você. Aí sim é que vão separar, né, quem realmente ama a Deus de quem só fala, né, e que está sendo hipócrita. Tá? Então, gente, tá tão forte essa palavra que eu creio que eu vou parar por aqui para que a gente fique meditando nisso. Olha só, quantos princípios, 2 versículos. Eu ia até continuar, mas vamos ficar nesses 2 versículos, né? O projeto, ele sempre, desde o começo, ele não é para a gente ter pressa. Mas olha quanta coisa a gente tem nesses 2 versículos. Olha aqui, para que estejamos alerta, pois o fim de todas as coisas está perto, usando o princípio da prudência, o princípio da vigilância, ou seja, da atenção, para que nós possamos orar. Olha a importância de estarmos orando. Deus, ele quer que eu e você oremos, que conversemos com ele. Entende? Isso é tão fundamental. Eu estou aqui num lugar aqui tão maravilhoso, aqui em Niceville, na Flórida. Tá a -1 grau agora, né? Por mais que seja Flórida, o pessoal acha que Flórida é um estado quente, né? Miami estava quente quando eu saí ontem de Miami, estava com meu filho lá, estava 24 graus, cheguei aqui, -4. E agora de manhã está -1, sensação de -4. Mas por que eu estou falando isso? Gente, eu estou aqui perto de um lago, num lugar tão gostoso, e conversando com Deus. E aí eu falei, vou gravar o projeto Bíblia para Iniciantes aqui. Que lugar incrível, que lugar
né? Olhando para o céu azul, olhando para esse lago aqui, para as árvores, os pássaros, as aves. Eu fiquei contemplando e conversando com Deus. Falei, Deus, como Tu és maravilhoso. Orando, orar é conversar, orar é bater um papo, orar é dialogar, é perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer? Qual que é a próxima missão? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tome? Né? Me mostra uma figura do futuro, me mostra aí aquilo que o Senhor quer que eu faça, ou aquilo que o Senhor vai me usar mais para frente. Me mostra uma figura, uma visão. É tão importante a gente ser guiado por visões de Deus, né? A gente vê aí a vida de José do Egito, a vida de várias pessoas, Davi, que tiveram essas visões, esses chamados e foram guiados por isso. Então pede a Deus, conversa com Deus, ora, intercede pelas pessoas, abençoa as pessoas, agradece a Deus. E o versículo seguinte, para a gente ficar por aqui, acima de tudo, fala aí comigo, acima de tudo, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Ele coloca aqui o sinceramente, sinceramente, porque muitas pessoas falam da boca para eu amo. Mas vem cá, sinceramente, você ama? Sinceramente, você tem amado aquela pessoa que tem te perseguido? Sinceramente, você tem orado por aquela pessoa que te fez o mal, que te magoou? Você tem liberado as dívidas? Você tem perdoado as pessoas? Sinceramente, sabe por quê? Isso é o básico, isso é o fundamental, isso é o mais importante de todas as coisas. E isso vai fazer tão bem para você, sabe por quê? Todos nós pecamos e o amor, ele cobre multidão de pecados. Deus não vai lembrar de nenhum pecado seu. Só basta isso, que você ame sinceramente o seu irmão, o seu próximo, uns aos outros, o seu inimigo. Amém? Então vamos fazer isso, vamos orar? Pai, Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, quantos aprendizados o Senhor nos dá em 2 versículos apenas da Tua palavra. Imagina, a Bíblia são milhares de versículos e em 2 versículos nós já podemos ter um banquete espiritual. O Senhor já nos alimenta de uma forma tão poderosa, que esse alimento, que esta palavra entre em nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente, que nós possamos sinceramente amar uns aos outros, que nós possamos cumprir esta palavra, estejamos atentos porque o fim está próximo. Utilizemos o princípio da prudência, da vigilância, da atenção, estejamos orando e que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor mesmo nos amou, entregando a sua própria vida em nosso favor. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.